O que as cores nos ensinam sobre a vida? Você já parou para pensar sobre as cores? Apesar da ciência nos provar que o que denominamos de branco, preto, vermelho, etc., são apenas ondas que vibram em frequências distintas, ainda é um tanto quanto difícil de entendermos que, no fim, os tons que enxergamos na vida e que colorem o universo são, no fundo, espectros de um mesmo fenômeno. Essa dificuldade é, em parte, devido à importância que as cores possuem em nossa vida cotidiana. Elas estão por toda a natureza, e o ser humano atribuiu uma série de símbolos para as cores. Quem nunca, por exemplo, ficou vermelho de raiva em alguma situação? Ou tenha ficado branco de medo após um grande susto? É inegável a importância das cores até mesmo na nossa organização social. Se não fosse as cores, como faríamos para que um semáforo determinasse quem para e quem segue no trânsito? Grande parte de toda e qualquer sinalização é feita com cores, simbolizando o perigo, a atenção, ou mesmo indicando que está tudo bem naquele local. Desse modo, não há como excluí-las da nossa formação enquanto indivíduo, seja a nível social ou mesmo do ponto de vista de relação com a natureza. As cores, entretanto, não são apenas fenômenos que servem para embelezar a vida e torná-la mais diversa. Além dos símbolos que podemos observar a partir das cores, também as relações entre elas nos apresentam ideias que permeiam toda a natureza, se revelando assim uma verdadeira lei da natureza. Uma dessas relações está entre as cores branco e preto, que se apresentam como opostas. Mas o que há para além do aspecto visível dessas duas frequências? É o que vamos descobrir hoje. A ciência por trás das cores. Primeiramente, vamos compreender como, de fato, são geradas as cores. Do ponto de vista físico, as cores são determinadas pela forma como a luz interage com os objetos. Ou seja, a luz, ao encontrar um corpo, acaba sendo refletida, e ao chegar aos nossos olhos, a interpretamos como uma das cores que enxergamos. Assim, o que comumente chamamos de preto é, na verdade, a ausência de luz refletida. Quando vemos algo preto, estamos percebendo que a superfície não reflete a luz visível, absorvendo assim todo o espectro de luz. Por outro lado, o branco é a soma de todas as cores, refletindo praticamente toda a luz que incide sobre ele. Considerando o aspecto físico dessas duas cores, podemos entender, portanto, que enquanto o preto é a ausência de reflexo de luz, absorvendo tudo que incide sobre ele, o branco é fenômeno oposto, quando praticamente toda a luz é refletida e chega até nós. A diferenciação das cores passará, de modo geral, sobre essa capacidade de absorção e reflexão da luz, formando assim diferentes comprimentos de ondas e frequências. O simbolismo do branco e do preto em nossa vida prática. Porém, para o ser humano, as cores vão muito além disso, como já vimos. Sendo assim, a percepção das cores preta e branca transcende a simples distinção visual, sendo um poderoso símbolo de dualidade presente em diversos aspectos da vida. Enquanto o preto é frequentemente associado ao vazio, à ausência de luz e, em muitas culturas, ao mistério, o branco simboliza a pureza, a luz e a renovação. Dentro da própria ciência, esses dois termos são amplamente usados como oposição. Quando falamos em buraco negro, por exemplo, nos referimos a regiões do espaço em que a gravidade é tão densa que nem mesmo a luz consegue escapar, ou seja, ela acaba sendo absorvida por esse corpo celeste. Já quando se fala em buracos brancos, o fenômeno é necessariamente o contrário, sendo um local que expele energia ao invés de capturá-la. Outro exemplo de como usamos essas duas cores para representar ideias opostas está na cultura chinesa. O símbolo do Yin-Yang, universalmente conhecido, nos mostra a relação de forças da natureza em movimentos opostos. Enquanto o Yin representa o celeste, o espiritual, Yang representa a força da matéria, o terrestre. Porém, o grande detalhe desse símbolo é que dentro do branco há um ponto preto, e dentro do preto há um ponto branco, o que mostra que essas forças não são absolutas, mas estão em constante interação e, naturalmente, provocam o movimento do universo. O Yin-Yang, portanto, representa essas forças que movem todo o cosmos, seja para a construção ou destruição dele. Frente a isso,
Como podemos nos relacionar com essa ideia de maneira prática? Sem dúvidas, a dualidade está presente em nossa vida. Podemos citar como exemplo o dia e a noite, céu e terra, esquerda e direita, alto e baixo, frio e quente e tantas outras relações duais que poderíamos passar dezenas de páginas elencando-as. Mas, para além dessa constatação, qual o valor disso em nossa existência? Pensemos que, assim como no espectro de cores, nossa vida é repleta de tons. É muito fácil perceber a distinção entre opostos quando esta é evidente. Porém, para além do branco e do preto, há uma série de cores que matizam a vida. Quando somos jovens, acabamos adotando uma postura dual e, em geral, buscamos os extremos. Porém, será que o radicalismo, seja de ideias ou em nosso modo de viver, é a única opção? Devemos refletir que a dualidade existe e é uma lei da vida, mas que não é a única maneira de nos relacionarmos. As decisões que tomamos, as emoções que sentimos e as experiências que vivemos, muitas vezes, se situam entre esses dois extremos. Em situações de conflito, por exemplo, pode ser tentador ver tudo como certo ou errado, mas a verdade é que a maioria das situações apresenta uma gama de opções intermediárias, muito semelhante às tonalidades entre o preto e o branco. Sendo assim, não se faz inteligente dividir a vida nesses dois grandes blocos. A filosofia budista, por exemplo, nos apresenta a ideia do caminho do meio, um ponto de sabedoria e equilíbrio entre os dois extremos. É importante atentarmos para que o que chamamos de caminho do meio não significa o meio do caminho, ou seja, não se trata de tentar agradar dois lados, mas sim de reconhecer o valor de cada um destes pontos e, através da sabedoria, agir em conformidade com o melhor. Se compreendermos essa dualidade, poderemos ter diversos benefícios em nossa vida prática. Ao reconhecermos que nem tudo é absoluto, por exemplo, podemos desenvolver uma mentalidade mais aberta e empática. Além disso, poderemos reconhecer em nós em que momentos acabamos nos posicionando de forma mais radical, sem espaço para diálogos ou propostas que harmonizem visões distintas de mundo. Quando partirmos dessa premissa, veremos que essa perspectiva nos ajuda a lidar melhor com conflitos. Afinal, buscaremos construir pontes e não muros entre nós. Além disso, ao observar as nuances das situações, tornamo-nos mais aptos a encontrar soluções criativas e equilibradas para os desafios que enfrentamos. Infelizmente, no entanto, vivemos cada vez mais em um mundo cheio de opiniões cada vez mais extremas, que pouco ajudam a reconhecer o valor do outro. Nessa perspectiva, acabamos vivendo em um mundo ainda mais polarizado. Por fim, devemos entender que a distinção entre preto e branco nos convida a refletir sobre a complexidade da vida, que jamais se limitará a um jogo de opostos. Mais uma vez, reforçamos que as forças duais da natureza são uma realidade, mas que a partir delas podem surgir uma infinidade de outras formas que dão ao cosmos a sua complexidade incomensurável. Dito isso, podemos dizer que, assim como essas cores fundamentais, nossas experiências são moldadas por uma infinidade de fatores que se entrelaçam e se complementam. Ao reconhecer e aceitar essa dualidade, podemos nos tornar mais conscientes e resilientes, capacitando-nos a navegar pelas incertezas da vida com sabedoria e compaixão. Que possamos olhar para o mundo ao nosso redor e lembrar que, entre o preto e o branco, existem infinitas tonalidades que merecem ser exploradas. Se partirmos desse ponto de vista inicial, certamente alcançaremos um grau mais elevado de sabedoria.